os pogroms, fala sobre a questão da russificação, chama-se Um Violinista no Telhado. Alguém já ouviu falar dessa peça? É um filme também, eles adaptaram tipo Cavalo de Guerra. Então eu recomendo, tá? É um filme barra peça que é bem interessante para mostrar para vocês como funcionava o pogroms. E eu vou começar narrando agora. Vamos lá? Pessoal, ó, dentro dessa questão cultural da Rússia, era muito comum, como eu estava falando para vocês, a prática da russificação, e a Igreja Ortodoxa, ela apoiava, né? Então, a cultura russa, ela era massificada, ela era meio que colocada como obrigatória para todos, numa tentativa de fazer com que o império fosse mais coeso, em que todos tivessem um padrão de nacionalidade para poder aceitar facilmente as leis, aceitar com toda certeza o domínio dos czares. E o detalhe fica por conta dos pogroms, e o que eles eram? Pogroms, tchutchukos, podem colocar aí, significam massacres, tá? Então, pogroms, em russo, traduzindo para o português, são massacres. E como é que funcionavam? Eram massacres feitos em cima daquele tipo de etnia ou daquele tipo de cultura que morava no Império Russo e não aceitava a russificação. Eu pego dois exemplos. O primeiro exemplo de um povo barra grupo étnico que não aceitava a russificação e morava dentro do Império Russo eram os eslavos, tá? É daí que vocês entendem por que o pan-eslavismo, quando eu comentei lá sobre o antecedente da Primeira Guerra Mundial, era tão malquisto pela Sérvia. Porque dentro das fronteiras russas, você tinha que falar o russo e o eslavo não era aceito. Só que o eslavo, ele é muito nacionalista também, ele é muito altivo. Então, vira e mexe, ele contrapunha a cultura dele à cultura russa, ele criava escolas para poder ensinar a língua deles, que é a língua eslava, tá legal? Então, era um povo que era muito perseguido, era um povo que era muito massacrado. E o outro, Tchutchuco, são os judeus, tá? E tem até histórias interessantes. Meu avô veio da Rússia, da época dos pogroms, da russificação, e ele conta sempre uma história de que o tio dele, tio Vanya, adoro falar esse nome, o tio Vanya, ele estava percebendo a aproximação do exército russo, eles estavam de passagem na aldeia deles, e percebeu também que o comandante parou e foi para frente do que seria a casa deles, que era chamada Dasha. E ele, porra, ficou com medo, ele falou, caramba, eu sou judeu, a minha família ali naquela conjuntura era judia, e eles com toda certeza estão parando aqui para me dar uma repreendida, para, sei lá, fazer uma averiguação. Então dizem que ele saiu com uma cesta de comidas para recepcionar o oficial e os cavaleiros que estavam junto a eles, os soldados que estavam junto a ele. E o oficial tirou a espada e matou o tio do meu avô. Então fica muito na memória, e meu avô contava esses massacres que eram feitos, e também em cima de judeus. A pergunta que se fazia na época, como é que descobriram que a minha família era judia? Era simples, porque tinha muito olheiro. E por que matar o tio do meu avô? Porque tinha que servir de exemplo. Então isso acabava gerando esse impacto psicológico, essa transferência de memória para gerações vindouras, e todos começavam a se enquadrar nessa russificação. Então os pogroms eram uma marca muito negativa, mais do que já é negativo, né, dentro dessa organização da Rússia antes da Revolução, mostrando que verdadeiramente a Rússia era muito atrasada, porque há muito tempo países não praticavam mais essa tentativa de aculturação e nem tampouco essa ideia de massacre para converter as pessoas distintas ou de outras etnias e culturas dentro da sua dominação. Tá legal? E aí vem a parte que dói. A Igreja Ortodoxa apoiava. A Igreja Ortodoxa era uma das fiéis depositárias desse tipo de programa, ou seja, do pogrom, pogrom, tá? Que fazia a utilização do massacre. Tudo bem? Então agora vem a parte mágica, tio Cos. Nisso tudo, eu tenho que mostrar nessa parte 2, tá lá, nas mesmas páginas que eu especifiquei agora há pouco, 622, 623, mais um elemento da Rússia pré-revolução, e muito daqui vai ser praticamente o gatilho das revoluções que eu vou explicar. Era a organização de grupos políticos. E atenção, tio Cos, desde o reinado do nosso popular e não menos importante Alexandre III, o pai do Nicolau II,
o imperador do final do século XIX, partido político era proibido. Então, por que eu coloquei o nome grupos políticos? Porque como o partido não podia se organizar, a maior parte desse pessoal, que a gente chama aspas de partido, eram muito mais grupos que se reuniam para discutir política. E, lógico, se reuniam por afinidade. Então, entendo que o tema aqui, grupos políticos, é para demonstrar que era proibida a organização partidária dentro da Rússia. Por quê? Porque o Alexandre III, que eu expliquei para vocês na aula anterior, era aquele que tinha medo que acontecesse com ele o que aconteceu com o pai. Então, por isso ele criou a Ucrânia, e essa Ucrânia, que é a polícia secreta, fiscalizava a oposição, impedindo, nesse ponto, a organização de partidos. Então, eram grupos de pessoas que se reuniam e, dentro das afinidades, iam chegando até ideias ou ideologias. Mas, em resumo, tudo que eu for mostrar para vocês como grupos políticos, ou partidos, entre aspas, eram de oposição ao czarismo. Resumindo, não aceitavam a forma política do czarismo, a organização sociocultural e nem tampouco a economia desse regime de política. Entenderam? Então eram grupos, tchutchucos, que não reuniam nobres, reuniam aquele que a gente chamou de povo. Então, por exemplo, tinham partidos aqui que reuniam os intelectuais, e os intelectuais eram do povo, reuniam burgueses, reuniam alguns camponeses. Então, todos esses caras, ou partidos, ou grupos que eu vou tratar, eram aqueles que não gostavam da organização da Rússia nesse momento, ou seja, eram opostos ao czarismo. Vamos lá? Então, primeiro partido, eram vários, tá? Só citei 3 aqui. O primeiro partido famoso, aspas, daquela época, ou grupos como queiram, eram chamados de constitucionais democratas. Reparem que eu coloquei com K, pessoal, porque a sigla do partido era KD. Tanto é que eles eram chamados de cadetes, tá? Atenção, não confundam com aquele jovem oficial das Forças Armadas, tá? O jovem oficial é chamado cadete, porque cadete é uma titulação que você dá para esse guri, ou esse moleque que está começando a entrar para se tornar oficial. Aqui não. Desculpa. O cadete, tchutchucos, quem é? É o cara que defende esse partido que é o Constitucional Democrata. Olha que coisa interessante. Era um partido, tchutchucos, que acreditava que a monarquia na Rússia ela tinha que continuar. Ou seja, tinha que ter o imperador. Só que essa monarquia ela tinha que ser constitucional. Traduzindo, perceberam que o pensamento deles é um pensamento meio liberal, vou colocar aqui abreviado e vocês vão fazer o mesmo, e perceberam, pelo amor de Deus, que eles estão copiando esse modelo de um país. Alguém me dá a luz de qual é o país que eu estou falando? Inglaterra. Exatamente. Eles estavam copiando o modelo inglês, pessoal. Eles acreditavam que não podia haver esse absolutismo aqui, que era chamado czarismo. Tinha que haver uma monarquia constitucional. Tudo bem? Quem eram os participantes? Geralmente, um constitucional democrata era um militar ou um burguês, tá? Só que aí tem a coisa que vocês têm que saber. Militar, pessoal, do exército oficial, vinha dessa classe média, tá? O oficial de baixa patente, tá? Já os oficiais de alta patente eram nobres. Então é legal, porque era uma burguesia que fazia parte desse grupo. Era uma burguesia que se indispunha com a situação da Rússia, porque eles sabiam que a Rússia era muito atrasada. Então, esse aqui, do Constitucionais Democratas, é um pensamento liberal burguês. Tudo bem? Olha o próximo. O próximo, pessoal, era chamado de socialistas revolucionários. Eu esqueci de destacar, mas pode colocar que eles eram conhecidos pela sigla SR, tá? E o legal é que os socialistas revolucionários, eles pregavam um socialismo terrorista, um socialismo que era muito similar ao anarquismo. Só que todo mundo sabe que o anarquismo e o socialismo têm lá suas diferenças, né? Mas olha só que coisa interessante. Esse socialismo terrorista, tchutchucos, era um socialismo marxista que falava que sim, a Rússia tinha que passar por uma revolução, só que a revolução ela tinha que ser feita com atentados terroristas. Muito legal, né? Então é nesse ponto que o socialismo marxista dele se aproximava do anarquismo, dizendo que era a única maneira de você mudar a política do país. E aí vem a parte interessante. Eles eram rurais.
Aí é que tem um detalhe interessante mesmo, por quê? Galera, porque eles sabiam que o grosso da população russa vinha da onde? Do campo. Então, quem tinha que fazer a revolução nesses moldes do terrorismo era o camponês. Não era o cara da cidade, não era o intelectualzinho. Não, tinha que ser o camponês. Então, eles acreditavam, tchutchucos, num socialismo meio clássico, tá? Naquele socialismo marxista, tirando essa parte do terrorismo, que acreditava que para fazer a revolução você tinha que ter a participação popular. Só que eles escorregavam nesse ponto, porque Marx falava que a revolução socialista tinha que ser feita pelo operário. Aqui não, eles falavam que tinha que ser feito pelo camponês. Mas eles falavam isso porque era a situação social da Rússia naquele momento, tá? Então a gente vai falar que o socialista revolucionário é um socialista clássico, mas tem essa questão meio híbrida. Eles adotam alguns preceitos marxistas e adotam um pouco do anarquismo. Tudo bem? Quem eram os participantes desse tipo de socialismo? Eram intelectuais, grande parte desses intelectuais tinham famílias ligadas ao campesinato, tá? Ou muitos deles são filhos de camponeses que migraram para a cidade, mas não tinham componentes burgueses. Curioso, né? Mas nem tanto, porque se é um pensamento socialista, a ideia deles era criar um socialismo propriamente dito dentro da Rússia. Então é lógico que eles não teriam a participação de burgueses. Tudo bem? Aí vem o último partido. É esse que está destacado e é esse que vocês vão destacar com uma estrela, de preferência vermelha, tá? Para rimar com o conteúdo. Galera, era um partido com um nome bastante extenso, Partido Operário Social Democrata Russo. Legal o nome, né? Eles eram conhecidos, isso é muito comum dentro da Rússia, pela sigla POSDR. E o que é o Partido Operário Social Democrata Russo? Eles eram aqueles marxistas puros. Muito legal, né? Aqueles marxistas, como eu disse agora para vocês, que acreditavam que a revolução socialista ela só pode acontecer sendo feita por quem? Sendo feita pelo operário. Galera, e aqui é que vem a parte legal. Reparem, já vou colocar aqui socialismo, tudo bem? Que é um pensamento que se linka muito ao pensamento marxista, mas ele não é um pensamento da realidade da Rússia. Concordam comigo? A Rússia tem operário, tem operário, tudo bem. Mas eu posso falar que tem operário pra caramba, aquele operariado que vá se mobilizar, que vá fazer a tomada de poder e vá criar a ditadura do proletariado? É lógico que não, né? Então, esse partido operário social democrata russo, em 1903, se dividiu. Se dividiu em duas alas, tá? Ou dois grupos. Agora é que vem a parte importante, presta atenção. A primeira ala, pessoal, passou a ser chamada de bolchevique. Por quê? Porque bolchevique em russo, bolchev, significa maioria, tá? Então, esse grupo representava a maioria do partido. A maioria que falava o seguinte: a revolução ela tem que ser pura, ou seja, ela tem que ser feita de forma direta. E aí vem o detalhe: se não tem só operário para fazer a revolução, quem também vai poder participar? O camponês, o artesão. Então eles são chamados puros porque eles falam assim, trocando em miúdos: se você não tem cão, você caça com o quê? Com gato. Se você não tem muito operário, vamos colocar a massa para fazer a revolução. Então, além de operário, você vai ter esses tipos que eu comentei. Por exemplo, o artesão e, por exemplo, o camponês. Então, na visão deles, tchutchucos, o marxismo ele era meio que seguido de forma torta. Até brincavam dizendo, nossa, se o Marx lesse a ideia de vocês, ele ia ficar branco, ele ia se remexer, porque eles faziam uma adaptação. E reparem, eles estão fazendo essa adaptação, por quê? Porque a realidade da Rússia era totalmente diferente. Aí muitos vão me perguntar, prof, então peraí, os bolcheviques, quando a gente fala que são socialistas puros ou revolucionários puros, a gente só pode falar que é puro, não ideologicamente falando, mas no sentido de ação. Isso, no sentido de ação, no sentido de que você tem que ter revolução para tomar o poder. Entenderam? E aí vem uma coisa que eu acho muito bacana.
olhem para os partidos que eu citei antes, o Constitucional Democrata e o Socialista Revolucionário, e diga no ouvidinho desse professor qual era o mais próximo desse grupo, do bolchevique. O socialista revolucionário? Exatamente, cara, porque a ideia deles, tirando o terrorismo, era muito próxima, dizendo, mais uma vez, que se você não tem operário, você pode falar que a revolução é feita pelo povo. Pode usar lá, por exemplo, o camponês. Tudo bem? Aí vem a parte legal. O líder desse grupo aqui, tchutchucos, era um camaradinha chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Vocês jamais vão guardar isso em prova, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, que era apelidado de Lenin. E escutem por que Lenin. Galera, partido político, como nessa época era proibido, os líderes dos partidos geralmente adotavam pseudônimo, tá? Tipo, por exemplo, vocês já estudaram o genial Chico Buarque, sabe que ele tinha pseudônimo, né? Galera, e o Lenin, ele adotou esse nome porque ele, durante a época em que fazia oposição clara ao czarismo, foi preso, foi levado para um local super simpático, que é a Sibéria. Olha que local. E lá na Sibéria tinha um rio chamado Lena. E a partir desse rio, ele adotou esse apelido, Lenin. Lenin é o nome de um rio, é o rio Lena. Mas, na verdade, era o apelido que todo cara que fazia parte de qualquer partido utilizava para poder se expor de uma outra maneira. Bem Fernando Pessoa. Tá legal? Então, esse é o grupo bolchevique. Alguma dúvida? Vamos olhar o próximo? Molecada, o próximo grupo, dentro desse partido operário social democrata russo, não concordava com o pensamento bolchevique. Não acreditava que a revolução pudesse ser feita pelo povo e tinha que ser feita de forma direta. Não. Por isso, eles acabaram se dividindo e passaram a receber o nome de menchevique. Por quê? Porque menchevique vem de Menchev, e Menchev significa minoria. Era uma minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo que acreditava que a revolução, agora é para cair de costas, tinha que ser feita por etapas. É o seguinte, eles eram tão ortodoxos no sentido de seguir o marxismo ao pé da letra, vou repetir, eles eram tão ortodoxos de seguirem o marxismo ao pé da letra que eles achavam assim, quem tem que fazer a revolução é o operário. A Rússia não tem operário. Então, o que a gente faz? A gente faz a revolução por etapa. Segura. Numa primeira etapa, a revolução vai ser feita com a burguesia. Olha que doideira. E assim que a burguesia tomar o poder, ela vai fazer uma verdadeira revolução industrial. Seria uma segunda revolução. Entenderam? Quando a Rússia tiver plenamente industrializada, o que ela vai ter em grande quantidade como mão de obra? Operário. E aí entra em cena a terceira etapa, que seria uma revolução marxista. É muito louco, vocês concordam comigo? É tão louco que eu vou repetir para vocês. Eram etapistas porque acreditavam que a revolução tinha que ser feita de forma marxista. Por isso eles tinham um pensamento mais ortodoxo. Então, a primeira coisa que eles pensavam era em tomar o poder com a burguesia. Essa é a primeira revolução. Em seguida, a revolução vai ser industrial, feita por aquela burguesia que estava no poder, para finalmente acontecer a revolução marxista ou socialista de verdade com o operariado. Entenderam? Galera, entenderam também por que eles eram minoria? Não é minoria porque é o cara que discordava do bolchevique. Não, é minoria porque o pensamento deles era um pensamento muito a longo prazo. Essas etapas poderiam levar 100 anos, podiam levar 200 anos, e poderiam talvez nem se concretizarem, entenderam? Então esses eram os mencheviques. E o líder, pessoal, é um camarada chamado Martov. Isso vocês nem vão guardar. Mas o Martov, ele era muito ligado à burguesia. Ele era um intelectualzinho orgânico que tinha até, de certa forma, relações econômicas com a burguesia. Então, era comum o bolchevique falar que o menchevique era o branco, o branquelo, aquele que parece mais um burguês do que um revolucionário. Entenderam? Galera, mas caiam de costas. Dos três partidos, o partido mais querido dentro da Rússia era esse último aí. Mesmo o pensamento menchevique, chamado de minoria, ele era muito querido,
Por quê? Porque, em forma bem geral, o Partido Operário era um partido que defendia a causa popular. Defendia, sim, que a revolução tinha que acontecer e defendia, logicamente, que quem tinha que fazer, dada as devidas especificidades, era o povo. Entenderam? Aí vem aquilo que vocês vão guardar para a prova de vestibular. Bolchevique, bolo de gente, maioria, aquele que é puro. Menchevique, menos gente, minoria, aquele que é etapista. Entenderam? Mas, sem sombra de dúvidas, pessoal, os dois grupos que fazem parte do Partido Operário eram aqueles que eram mais queridos, eram aqueles que eram de base marxista. Entenderam? Aí vem o detalhe. Galera, junto ao Martov, eu vou pedir para vocês colocarem um maisinho. Um cara que vai se destacando dentro do partido menchevique e só mais tarde vai virar bolchevique, é o segundo nome que todo mundo vai guardar da Revolução Russa. É Trotsky. Já ouviram falar dele com certeza, né? Trotsky. O Trotsky, pessoal, que o pessoal conhece só como bolchevique, começou a vida como menchevique. Ele começou ligado a esse grupo aqui. E também é um apelido o nome dele. O nome dele, na verdade, é Leon. Leon. Mas Trotsky, por quê? Porque quando ele foi preso, o carcereiro dele chamava Trotsky. Então ele pegou esse nome, Trotsky, tá? Então tá aí, tá apresentado a vocês os grupos políticos, todos eram opostos ao czarismo, e o mais importante, dos três, o mais querido é o Partido Operário Social Democrata e Russo. Alguma dúvida? Nenhuma? Posso avançar então? Então vamos lá. Galera, é nesse avanço que a gente vai olhar para a primeira tentativa de revolução que aconteceu nessa época. Mas atenção, não é uma revolução russa, tá? Faz parte, na verdade, pelo que o próprio Lenin dizia, de um ensaio geral. É assim, pessoal, a Revolução Russa de verdade aconteceu em 2 meses. Aconteceu num primeiro mês, que foi fevereiro, e num segundo, que foi outubro. Só que todas essas duas aconteceram em 17, tá bom? Então, em 1905, primeiro, a sociedade russa, ela estava convulsionando? Estava. Mas não havia ainda um amadurecimento daquelas ideias que eu acabei de passar para vocês. As ideias do constitucional democrata, do socialista revolucionário, do partido operário. Então, o que acontece aqui, que é chamada Revolução de 1905, na verdade, foi um ensaio geral. Foi a primeira vez em que a população russa começou a se conscientizar de que o czarismo era uma droga e que era necessário se organizar, porque a organização ela serviria também como resistência, tá? Então, de novo, a Revolução de 1905 é um ensaio geral, é uma tentativa de revolução? Não, claramente, mas é uma tentativa de começo de organização. Que é o detalhe interessante, olha só como aconteceu. Tchutchucos, a data 1905 é a data em que quem estava no poder há pelo menos 10 anos era o czar Nicolau, esse belíssimo exemplar russo que vocês estão vendo aí. E o czar Nicolau, Tchutchucos, ele tinha algumas coisas interessantes para a gente colocar aqui. Era da família Romanov, ele era filho do Lelê III, do Alexandre III, só que ele era muito fraco politicamente falando. Ele era muito manipulado pelos ministros, e grande parte desses ministros eram latifundiários, eles eram nobres, tá? Então a população russa achava que ele era um cara muito fraco, e tinha que ser respeitado, mas ao mesmo tempo orientado, porque ele não tinha personalidade, era um cara que era fácil enganado, entenderam? Aí vem o segundo detalhe. Tchutchucos era um cara que tinha uma tendência expansionista, e para falar a verdade, todos os países daquela época também tinham, coisa que vocês viram comigo, para quem assistiu às aulas, né? No imperialismo e no pré-Primeira Guerra Mundial. E esse louco, Tchutchucos, deu uma de besta e quis tomar a Manchúria. Lembram? Vou colocar um M aqui, ó. Manchúria, que era um território chinês, só que era um território chinês cobiçado também pelo Japão. Eu falo que é louco, Tchutchucos, porque para conquistar a Manchúria, ele teria que brigar contra o Japão, e ele achou que seria fácil derrotar o Japão, afinal de contas é um arquipélagozinho, é pequenininho, e também a China, tá?
mas ele precisava, sim, fazer o uso desse expansionismo. Por quê? Porque a Manchúria, que vocês já sabem, era um território muito rico em minério de ferro. E, por outro lado, ficava muito próximo daquele território que é Vladivostok. Entenderam? E aí vem a parte que vocês também conhecem, eu acho. O Nicolau II, ele tinha um filho hemofílico. O Alexei, que era o único filho dele, e era o mais novo, o caçula, era hemofílico. Então, ele, por conta dessa hemofilia, acabou muito preso ao cara que vocês já conhecem, que é o Rasputin. O Rasputin, ele fazia lá umas coisas do tipo oração, uma coisa meio parecida com o xamanismo, e o moleque, ele não tinha tanta crise de hemofilia. E aí, para quem não sabe o que é hemofilia, hemofilia é a falta de coagulação no sangue. Então ele ficou dependente do Rasputin. E a população ficava puta. Por quê? Porque grande parte das atitudes que o próprio czar tomava como decisões eram influenciadas por esse monge. Até os ministros detestavam Rasputin. Então vejam bem, politicamente falando, a Rússia era czarista como manda o figurino, mas tinha um czar que as pessoas não curtiam tanto. Respeitavam, né? Amavam pelo fato de ser o pai da Rússia, mas não respeitavam atitudes ou a maneira como ele se comportava, mesmo pelo fato de ser um czar, era um cara que não era muito palatável, entenderam? Então vai lá o bestão, coloca em prática o que eu coloquei aqui, que é o nosso essencial, vai tentar dominar a Manchúria. Tchutchukos, já expliquei para vocês também quando falei do imperialismo japonês. Ele criou uma guerra chamada Russo-Japonesa, e a guerra, pasme, durou 1 ano. E a pergunta é, adivinha quem venceu? Para ter durado 1 ano, muita gente vai falar, nossa, foi o Império Russo, né? Muita gente, bom exército. Não, quem venceu foi o Japão. Cara, e foi uma humilhação. Por quê? O Japão era 100 vezes menor em termos territoriais e tinha 3 vezes menos militares. E venceram, cara. Só que venceram a duras penas, mas venceram. E venceram, tchutchucos, causando isso aqui dentro da Rússia. Esforço de guerra, e era uma coisa nefasta, porque toda vez que um país decreta esforço de guerra, decreta racionamento de comida, decreta alistamento obrigatório. Então lá ia o camponês russo para lutar, nem treinamento militar tinha, lutava e morria, né? Ou lutava e quando voltava, voltava aleijado. E para piorar, tchutchukos, esforço de guerra era também o corte, olha que loucura, de alguns serviços básicos. Então, por exemplo, iluminação, aquecimento, transporte, tudo ficava deficitário. Então era ruim porque as pessoas elas tinham que passar por tudo isso para que a Rússia pudesse ter condições de sustentar o conflito. Só que sustentava o conflito, que era uma bomba, e a derrota foi pior ainda. A Rússia perdeu, muitas pessoas, lógico, morreram, soldados, causou uma deficiência bastante grande de mão de obra, e a economia quebrou, tchutchukos. Por quê? Porque além das pessoas que morreram serem ligadas à produção, você teve uma inflação. Então, olha só o que rolou. Em 1905, foi organizado, ainda no finalzinho do conflito, uma manifestação pacífica popular por um padre chamado Guapone, ou Guapov. E qual que era a jogada dessa manifestação? Era, de forma simbólica, levar reivindicações para o czar, para que o czar soubesse da situação de vida das pessoas mais humildes. Então, eles fizeram uma passeata. Nessa passeata, colocaram bastante mulheres, bastante crianças, velhos e, lógico, adultos, que iam cantando hinos da Igreja Ortodoxa e levando também cartazes do tipo, nós amamos o czar é o nosso guia. Então era uma coisa bem familiar, era uma coisa bem pacífica, propriamente dita. E aí vem um detalhe. Eles faziam isso, tchutchukos, como forma de protestar, mas dessa maneira, contra a crise econômica, e principalmente contra a guerra. Então foi muito volumosa. Tem historiadores que falam da presença de 200, 300 mil pessoas. E aí vem o detalhe. Essa manifestação que era contra a crise, contra a guerra, e era muito gigante, estava acontecendo na frente do Palácio de São Petersburgo, ou Petrogrado, que era o palácio do czar. E ele foi avisado, saiu, porque ele ficou com medo, era muita gente, mas autorizou que os cossacos, que era a guarda de honra do czar,
fossem para acabar com aquela manifestação, utilizando o que pudessem utilizar. E isso, tchutchucos, acabou se transformando numa puta de uma violência. O que aconteceu? Os cossacos foram para cima, os cossacos atiraram, usaram espadas, né, sabres, para matar as pessoas e dispersando as pessoas. Então, o que ficou conhecido como manifestação pacífica acabou sendo lembrado, a partir de agora, por conta dessa violência, como o Domingo Sangrento. Nota de rodapé. Não tem nada a ver com aquela música do U2, Sunday Bloody Sunday, tá? Sunday Bloody Sunday, do U2, é uma música que fala sobre a questão religiosa da Irlanda, tá? Mas foi um outro Domingo Sangrento. Por quê? Porque, no final das contas, certamente, milhares de pessoas foram mortas. E muitas dessas pessoas, como eu disse, eram pessoas da mesma família. Eram crianças, eram jovens, eram pais. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é uma primeira cena. Ela foi pintada por um cara que acompanhou o Domingo Sangrento, a manifestação e o Domingo Sangrento, e depois colocou num quadro, tchutchucos, o que foi exatamente. Pode reparar. Aqui você tem os cossacos, estão vendo? Os soldados da elite do exército czarista, aqui os soldados em si para proteger o palácio, e olha como é que eles atuavam na população. Mas vejam, quem é a população? É a matriarca, é o pai, o velho, vocês estão vendo aqui até crianças, né? Então, desculpa, até dizem que, como era a neve, depois do massacre, o que você vê era só sangue, só vermelho, a neve foi encoberta. Agora, olha essa outra aqui. Essa é uma imagem clássica, tchutchucos, porque é uma litogravura. Ela foi pintada um pouquinho depois, também por um artista que acompanhou. E aqui vocês percebem claramente a reação da população logo em seguida àquele massacre dos cossacos. Reparem, um velho abrindo o casaco dizendo, atirem aqui, do tipo, vocês são covardes, e mães que estão levando crianças embora, tentando sair da confusão. Muitos falam que as pessoas que morreram em seguida, morreram pisoteadas, porque era muita gente, era muito desespero, a violência por parte do exército era muito grande também. Então essa cena eu acho mais icônica, porque mostra o quanto a população ficou estupefacta, do tipo, cara, a gente foi conversar com o nosso paizinho, né? A gente foi conversar com o czar, e fomos recebidos a bala e a sabre, né? A golpes de espada. Tchutchucos, isso aqui foi muito interessante, por quê? Porque logo depois do Domingo Sangrento, com essas imagens que vocês acabaram de ver, o primeiro desdobramento por parte da população russa, não é só o camponês, não é só o operário, mas a população em si, foram protestos, tá? Inúmeros. E protestos em grandes capitais, em campos. Camponeses pararam de trabalhar, para vocês terem uma ideia, e começaram a manifestar. Só que agora a manifestação não era só contra a guerra, era contra o czar, era contra a violência do Domingo Sangrento. Tudo bem? Outro desdobramento, e aconteceu ao longo de meses depois do episódio do domingo. Eram levantes feitos principalmente por marinheiros. Marinheiros que estavam envolvidos na guerra russo-japonesa e marinheiros, tchutchucos, que perderam parentes ali no Domingo Sangrento. O exemplo, e hoje até um filme propaganda muito utilizado para falar da Revolução Russa, foi um navio chamado Potemkin, era o maior cruzador de guerra da marinha czarista, da marinha russa, e os marinheiros tomaram o navio e ameaçaram bombardear uma cidade chamada Sebastopol. Sebastopol era uma cidade que ficava na Crimeia, era praticamente o local onde toda a marinha russa ficava. Então foi um frege, imagina, marinheiros se rebelando, fazendo levante e tomando o controle de um dos maiores navios da marinha russa. A coisa é muito louca, né? É para demonstrar que a população estava muito puta. Mas atenção, o que mais chamou a atenção em si, o que mais foi como um desdobramento sério, foram as greves. Molecada, greves que já continham aqui o apoio daquele Partido Operário Social Democrata Russo. Eram greves, tchutchucos, feitas, quando eu falo que são gerais, em toda a Rússia. Então tudo parou. Parou o campo, parou a cidade, e dentro da cidade pararam os serviços públicos, pararam as coisas triviais do tipo mercearia, venda, parou tudo.
Tchutchucos, e isso fez um puta de um impacto. Por quê? Porque o czar começou a perceber que ele tinha que conversar, que ele tinha que tomar alguma atitude. Levantes e protestos eram ruins? Eram sim, mas greve geral para tudo, a economia quebra. E numa época, em que a situação econômica já estava muito ruim, o que ele fez? Ele convocou, Tchutchucos, a comunidade para conversar e autorizou, por tabela, a convocação de uma coisa chamada Duma. O que é Duma? Anotem, é parlamento. Entenderam? Então, quando ele convoca a população e anuncia que está convocando a Duma, o que ele está falando é que ele está limitando o próprio poder. Ele estava, inclusive, autorizando que esse parlamento criasse a Constituição da Rússia. E aí vai uma coisa que ninguém perguntou, mas eu tenho que falar. A Rússia não tinha Constituição. Entenderam? Então, o que ele fez? Ele convocou esse parlamento para esfriar tudo. Mas o efeito foi paliativo, tá? Porque a Duma, de verdade, ela funcionou só até 1911. Depois ela foi fechada. E mesmo funcionando até 1911, ela não tinha poder nenhum. Entenderam? Então isso aqui foi uma figuração. É só para o czar meio que acabar com tudo isso, principalmente as greves gerais. Boa, mas que é o detalhe interessante? Tchutchukos, os operários que participaram dessas greves gerais, eles perceberam que eles tinham que se organizar. E a organização não era só para proteger os próprios interesses, não. Era também para reagir a qualquer tipo de exploração. Era também uma forma de reagir aos mandos e desmandos da política russa. E aí nasceu uma coisa chamada Soviete. Olha que coisa interessante. O que é Soviete? Eram conselhos, tá? Cada cidade tinha esse conselho chamado Soviete. E no conselho, que praticamente funcionava como um sindicato, você tinha sempre aquela ideia de fazer a reunião das reivindicações e apresentar essas reivindicações para o governo ou para os patrões. Então, os soviéticos, eles acabavam se tornando uma febre, porque todo mundo que era trabalhador se associava a um. Todo mundo que era povo entrava para um soviete, que é o conselho. E que é uma coisa interessante, os sovietes, eles eram de operários, legal? Aí o óbvio, só reunia operários. Era de soldados, óbvio, só reunia soldados. E era de camponeses, mas não tudo ao mesmo tempo. Cada soviete representava um desses setores. Não à toa, aí eu vou mudar até a caneta, vou terminar a aula com isso, e vocês vão lembrar, o símbolo da União Soviética era a foice, lembraram? O martelo, lembraram? E na ponta, uma estrela, lembraram? Galera, foice, martelo e estrela faz referência a cada um desses sovietes. Olha lá, a foice faz uma referência aos camponeses, o martelo faz uma referência aos operários e a estrela faz uma referência aos soldados. Então, o que vai ser o símbolo da União Soviética, na verdade, era o símbolo das três formas de sovietes. O soviete operário, o soviete camponês e o soviete, lógico, não menos importante, dos soldados. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Galera, então, muito obrigado pela paciência. Excelente manhã para vocês, excelente dia, excelente semana, excelente final de semana e até semana que vem. Tá bom? Beijão. Coloquem aí os nomes, tio Cos. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Até semana que vem. Falou, Tchau, Gus. tchau. Professor, até semana Tchau, Dani que vem. Boy. Tchau, professor. Tchau, Glória. Tchau, Ananda. Tchau, Tchau, professor. Tchau, Katsu. Tchau, professor. Tchau, tchau, Isa. Tchau, tchau, Lucas. Agora eu vou conseguir tomar minha água.